seguir firmes nesta empreitada, eu estou aqui com o pastor, professor e diretor do CCM, Samir Tradi. Boa tarde, Samir, tudo bem? Boa tarde, é um prazer para mim poder estar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um prazer para nós crescermos mais nesse conhecimento. Afinal de contas, vencemos a primeira etapa com o Novo Testamento. Estamos entrando agora na fase mais difícil? Sim, certamente o Antigo Testamento traz maiores dificuldades do que o Novo e podemos apresentar algumas razões para isso. Primeiro, porque é um conjunto de livros mais antigo do que o conjunto do Novo Testamento, né? Enquanto aí o Novo Testamento foi escrito praticamente todo no século I depois de Cristo, o Antigo Testamento é bem anterior, né? O último livro foi escrito aí aproximadamente 400 anos antes de Cristo. Um outro ponto que pode trazer dificuldades tem a ver com a cultura, né? Enquanto a cultura do Novo Testamento é muito influenciada pela cultura grega, que é mais próxima aí à nossa, né, brasileira, a latina, a cultura do Antigo Testamento, a judaica, é bem distante, né, da nossa realidade, apesar de haver influências, né, do judaísmo no cristianismo. E por fim, a língua, né, a tradução do hebraico para o português certamente traz dificuldades muito maiores do que a do grego, que é a do Novo Testamento, para o português. Sem contar que as estatísticas também já mostram que o brasileiro lê pouco, né? Então, ainda associa isso tudo que o senhor falou, a essa dificuldade também do brasileiro de ler, entra um pouco nisso também? Com certeza. E isso pode ser um pouco diminuído com o uso de traduções mais modernas, né, que tem por objetivo facilitar a leitura em detrimento do significado profundo do texto. E por que a Bíblia ela é dividida dessa forma? Em duas partes, né? Antigo e Novo Testamento. Bem, o Antigo Testamento nos mostra como foi a construção, a consolidação do plano de Deus para redimir a humanidade. E o Novo Testamento nos apresenta Jesus como ápice, a consumação, a conclusão desse plano e também a aplicação desse plano à humanidade, o que gerou a igreja. No Antigo Testamento, o personagem principal, se assim podemos dizer, é Moisés, né, com a lei, a chamada Lei de Moisés, que na verdade era e é a lei de Deus, no Monte Sinai. E já no Novo Testamento, o personagem principal é Jesus, né, o símbolo maior é a cruz e o monte é o Monte Calvário. O caráter mais denso do Antigo Testamento, em detrimento, né, do Novo Testamento, ele, com as genealogias, um texto mais descritivo, um texto mais denso mesmo para a leitura, às vezes o próprio leitor, quem está participando do circuito, ele pode achar que é mais difícil por causa disso e às vezes fica até um pouco mais desanimado. Tem gente que fala que começa a ler a Bíblia e começa a dar sono, aquela coisa toda. Como fazer para não desanimar nessa fase do circuito? Bem, na verdade, o Antigo Testamento ele é super atraente, por um lado, no que se refere às suas histórias, e um pouco chato de outro, quando olhamos para as genealogias, as descrições que são feitas, sejam do tabernáculo ou das vestes sacerdotais ou dos sacrifícios que eram feitos. Eu penso que o leitor, né, deveria perseverar, né, deveria se automotivar a passar, a terminar, né, essa parte aí mais sonolenta, vamos assim dizer, né, na perspectiva de encontrar uma grande motivação, né, e uma grande experiência de leitura nas histórias. E como a maior parte do Antigo Testamento é de histórias, então na maior parte do tempo nós estaremos diante de um texto muito motivador,
muito rico, muito interessante de ser lido. Como o senhor falou a respeito das histórias, né, das pessoas, de Gênesis a Malaquias, a gente vê Deus marcando momentos da nossa história, da história da criação, por meio da vida de pessoas, né? Como que os participantes do circuito, os leitores, eles podem associar e relacionar o Antigo Testamento à igreja contemporânea, às suas vidas, ao ministério, ao relacionamento com Deus atualmente? Bem, como já foi dito, a maior parte do texto do Antigo Testamento é de narrativas, e essas narrativas elas são históricas, elas são factuais e não frutos da imaginação. E essas narrativas, então, apresentam homens e mulheres reais, pecadores, falhos, como nós, mostrando os seus erros e os seus acertos. E tanto nesses erros quanto nesses acertos, esses homens e mulheres podem ser modelos para nós, tanto do que fazer quanto do que não fazer. Foram homens que se relacionaram com Deus, foram homens que ouviram a voz de Deus e que viram o agir dele. E assim como esses homens experimentaram essas coisas, tiveram essas experiências, nós também podemos ter. Afinal, não eram homens mais especiais ou mais importantes do que nós. Eram homens que tinham propósitos bem específicos para as suas vidas, assim como nós temos os nossos. Mas em termos de acesso a Deus, nós hoje, através de Jesus, com o Espírito Santo, temos até possibilidades muito maiores. Então, eu penso que cada uma dessas histórias, desses homens, podem ser para nós uma grande inspiração para nós vivermos e buscarmos a Deus com grande intensidade. Já li o Antigo Testamento diversas vezes e posso dizer que, apesar de estar partindo aí para mais uma leitura, estou super animado porque em cada uma das vezes em que o li, algo novo saltou aos meus olhos, é algo diferente, Deus falou comigo, é a palavra de Deus, é algo que Deus inspirou que fosse escrito. Por isso, apesar das dificuldades que nós possamos experimentar, é algo que vale a pena ser lido, vale a pena nós enfrentarmos o desafio e perseverarmos nisso. Ótimo. Eu fico aqui com esse incentivo maravilhoso do pastor Samir para essa ótima leitura do Circuito 4x4 e quero, com essa conversa, com esse bate-papo, te incentivar a seguir firme, motivado e inspirado.